TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 18 de julho. E você vai ver a seguir. Incêndio criminoso atinge abrigo beneficente Sopão, em Teresópolis. 22 ferros velhos são fechados no Rio de Janeiro. Reinauguração da UBS do Triângulo em Três Rios já tem data marcada. Campanha contra a gripe em Nova Friburgo continua disponível para toda a população acima de 6 meses. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Um incêndio criminoso atingiu parte do abrigo beneficente Sopão, em Teresópolis, na noite do último sábado. O local acolhe pessoas em situação de rua durante o inverno, oferecendo dormitório e refeições. O acusado de cometer o crime foi preso no domingo. O incêndio que atingiu o abrigo Sopão, que fica na rua Tenente Luiz Meireles, em Teresópolis, começou por volta das 10h30 da noite do último sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, que atingiu o depósito de reciclagem. As investigações da polícia apontaram que o incêndio foi criminoso e, neste domingo, Douglas Pereira de Souza, de 23 anos, foi preso, acusado de atear fogo no imóvel. Ele fazia parte do grupo que usava o local para reciclagem. Douglas foi preso próximo à rodoviária após ser visto ameaçando outros moradores do abrigo. Abordado por agentes da Guarda Municipal e policiais militares, ele confessou o crime e foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia. O crime pode gerar pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, ao todo 12 pessoas estavam abrigadas no Sopão e hoje estão instaladas no alojamento do ginásio poliesportivo Pedrão. O almoço e o lanche da tarde vão ser servidos aos 12 abrigados pela equipe técnica do Sopão, que são beneficiados do programa Operação Trabalho. E essas refeições vão ser produzidas e servidas nas instalações do Café Popular. A Defesa Civil esteve no local fazendo vistorias e, apesar dos danos, a estrutura não está com risco de desabamento. A campanha contra a gripe em Nova Friburgo continua disponível para toda a população com mais de 6 meses. Esta semana, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua oferecendo a vacina contra a gripe para toda a população. Crianças com 6 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias receberão a dose nas salas de vacina. Já a população acima de 5 anos poderá buscar o imunizante nas unidades de saúde de Nova Friburgo. A vacinação contra a influenza é muito importante para combater doenças relacionadas às síndromes gripais. E ainda falando sobre imunização, após a aprovação da Anvisa, a cidade do Rio de Janeiro deu início à vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. O intervalo entre as aplicações é de 28 dias. A cidade do Rio de Janeiro deu início à vacinação para as crianças de 4 anos na última sexta-feira, dia 15 de julho. Essa imunização só foi possível pois a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a imunização para esse público na última terça-feira. De acordo com a Prefeitura, a expectativa é que até o próximo dia 19 de julho esse público seja imunizado. Isso porque entre os dias 20 e 22 de julho será a vez das crianças de 3 anos. Lembrando que o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. A Prefeitura ainda informou por meio da Secretaria Municipal de Saúde que no dia 23 de julho haverá uma repescagem para aquelas pessoas que perderam o prazo levarem seus filhos, suas crianças para receber então essa imunização. Lembrando que a aprovação da vacina Coronavac foi feita após diversos estudos que foram realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e também pelo Instituto Butantan, que produz inclusive a vacina aqui no Brasil, além de outros órgãos e instituições internacionais. Lembrando que é preciso levar um documento de identificação e também a caderneta de vacinação junto com o responsável. Richard Stolzenburg para o Jornal Correio da Manhã.
Na última semana, uma ação do governo do estado nos Ferros Velhos terminou com 22 estabelecimentos fechados e 69 notificações emitidas. Durante uma ação conjunta do governo do estado com as equipes do Corpo de Bombeiros, Policiais Civil e Militar e Detran na última semana, em 110 ferros velhos, resultou no fechamento de 22 estabelecimentos e 69 notificações. A fiscalização teve intuito de verificar se os estabelecimentos cumprem as normas e exigências previstas no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Os responsáveis legais têm prazos definidos pela lei para se regularizarem nos quesitos apontados, que variam desde inadequações com a documentação à falta de dispositivos de emergência. No primeiro semestre de 2022, foram registrados 340 incêndios em ferrovelhos, um aumento significativo se comparado com 2021, quando foram registradas 460 ocorrências em todo o ano. Os locais têm sido alvo de grupos criminosos que furtam cabos e equipamentos para comercialização, entre outros delitos. Com as operações Caminhos do Cobre e da Força Tarefa, o estado do Rio de Janeiro registrou a apreensão de mais de 350 toneladas de cobre e outros materiais. A Polícia Civil já executou ações em mais de 150 ferrovelhos e recicladoras neste ano e rendeu na prisão de 76 receptadores de materiais roubados. A UBS do Triângulo, em Três Rios, vai ser reinaugurada nesta terça-feira. Depois de mais de 2 anos, a unidade vai retornar ao bairro. Enquanto isso, os moradores tinham que se deslocar até a Avenida Alberto Lavinas para ter atendimento médico. Os investimentos visam a melhoria das estruturas e equipamentos das unidades de saúde. O cronograma de reformas e obras ainda vai privilegiar os bairros do Cariri, Puris, Vila Nova, Jaqueira e Werneck Marini, local em que a UBS estava fechada há mais de 4 anos. E você vai ver depois do intervalo. Determinação do uso de máscaras nas escolas e transporte público é mantida. Estresse atinge 70% dos brasileiros e pode causar doenças. Medicamentos básicos ainda estão em falta nas farmácias do estado do Rio de Janeiro. Índice de confiança do empresário industrial cresce 1,3 pontos. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Os moradores do estado do Rio de Janeiro ainda enfrentam a falta de medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos, xaropes e soro fisiológico. Essa baixa no estoque acontece por conta do aumento nos casos de gripe e Covid-19 durante o inverno. A estação mais fria do ano é a época em que aparecem com mais frequência casos de doenças respiratórias, como, por exemplo, a gripe e a sinusite. Desde a chegada do inverno, a procura por medicamentos nas farmácias aumentou significantemente e, muitas vezes, as pessoas saem do estabelecimento sem o medicamento necessário. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o desabastecimento de medicamentos de uso essencial em unidades de saúde do estado, como, por exemplo, a dipirona, antibióticos, contrastes para exames radiológicos e até mesmo a solução de soro fisiológico. Então, nesse momento é bom que se tenha muito cuidado por conta das prescrições, às vezes não acharmos o tratamento que precisamos para a terapia ser eficaz naquilo que a gente precisa tratar, o cuidado com a troca desse medicamento por opção própria, que a gente chama aqui de automedicação.
temos que ter muito cuidado, porque isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde. O importante é saber que a falta de medicamento não nos dá o direito de substituir em forma de automedicação, que pode ser realizado e de forma equivocada e trazer grandes prejuízos para a sua saúde. A falta de medicamentos é preocupante para as farmácias, mas principalmente para os hospitais. Dentre os medicamentos que estão em falta em Petrópolis, estão aqueles para o tratamento de pacientes infantis, como xaropes, antibióticos e antialérgicos. Farmacêuticos que atuam em hospitais, farmácias e outros serviços de saúde do Estado apontam para o desabastecimento de medicamentos e insumos esgotados ou em via de esgotar em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. E alguns medicamentos, hoje em dia, a gente está vendo, né, que estão em falta nas prateleiras das farmácias e também nos hospitais. E isso está acontecendo desde o final do ano passado. Que quando, em meio à pandemia, ocorreram vários casos de gripe e a procura por esses medicamentos foi enorme. E eles simplesmente sumiram das prateleiras desde aquela época. E agora eles vêm muito devagar. Por quê? Naquela época a procura foi enorme de antigripais, de antitussígenos, de medicamentos para dor e febre, antibióticos pediátricos. E até hoje eles estão em falta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, estão em falta a ampola da dipirona, o antibiótico amoxicilina e o antialérgico loratadina nos hospitais municipais. Segundo a Secretaria, os médicos das unidades de saúde estão realizando substituições, garantindo o atendimento à população. No caso da rede privada de Petrópolis, o Hospital Unimed, por exemplo, não está com baixa no estoque em nenhum medicamento. De acordo com a assessoria do hospital, a compra é realizada de forma antecipada para atender a unidade de 4 a 6 meses e, por isso, não há falta de medicamentos. Mas para os estabelecimentos com desabastecimento, o que também preocupa os farmacêuticos neste momento é a automedicação. A automedicação, infelizmente, é um problema frequente no Brasil e tem a sua gravidade, porque ele pode acarretar outros problemas no futuro. O que a gente vê com muita frequência são pacientes com determinadas doenças, com determinados sintomas, querendo usar medicamentos que não servem para esse tipo de doença. Por exemplo, a pessoa com sintomas de gripe querer tomar um antibiótico, sendo que o antibiótico serve para doenças bacterianas e a gripe é uma virose. O Conselho de Enfermagem destaca ainda que a falta de medicamentos também está sendo causada por fatores externos, como a descontinuidade na produção de alguns fármacos pela indústria, que está priorizando medicamentos com maior demanda gerada pela pandemia da Covid-19. A guerra na Ucrânia e o lockdown na China também impactam tanto a fabricação do ingrediente farmacêutico ativo, quanto a chegada ao país dos estoques já adquiridos. A gente sabe que o desabastecimento se dá por conta de vários fatores que aconteceram mundialmente, crises globais. Mas é importante que se saiba que a orientação farmacêutica é fundamental e a gente tem outros meios. Infelizmente, a gente passa sim por essa escassez de medicamento, que é tão importante na manutenção da vida. Mas hoje eu queria deixar também que existem farmácias de manipulação, faço até aqui um apelo aos médicos, que abram mais essas prescrições nas suas formulações para que possam ser alcançados junto às farmácias de manipulação, que ainda assim consegue-se encontrar algumas fórmulas que possam ser manipuladas. Desde junho, o uso das máscaras de proteção voltou a ser obrigatório no transporte público de Petrópolis. O mesmo ocorreu na última quarta-feira em relação às escolas. A decisão veio por conta dos dados epidemiológicos que o município tem apresentado. O Comitê Científico de Petrópolis manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de ensino da rede pública e privada, assim como nos transportes públicos e escolares do município. Eu sou professora, então a gente tem usado na escola e tem evitado muito mesmo a ausência de crianças para o resfriado por causa da volta da utilização da máscara. A decisão veio por conta do aumento no registro de óbitos, nas internações tanto em leitos clínicos quanto em UTIs e nos casos ativos desde a retomada da exigência. De acordo com o painel epidemiológico, desde o início de julho foram registrados 833 casos positivos, 16 internações clínicas, 3 internações na UTI,
3 casos em análise e 9 óbitos. Em contrapartida, até a última quarta-feira, mais de 20 mil crianças tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, total de 78,5% do público-alvo. Destas, cerca de 14 mil já retornaram para receber a segunda aplicação do imunizante, o que representa 57,2% do público-alvo, que é de 25 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos. Apesar dos números, tanto no terminal quanto nos ônibus, é possível ver pessoas que não cumprem com a determinação e não usam a máscara como exige o decreto. Adianta a gente usar e os outros não usar? Muita gente sem usar no ônibus, inclusive às vezes até motoristas e cobradores. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o índice de confiança do empresário industrial cresceu 1,3 pontos, atingindo 57,8 pontos, o maior patamar em 8 meses. O setor industrial tem grande importância para a economia e desenvolvimento do país. Para se ter uma ideia, dados da Confederação Nacional da Indústria apontam que o setor é responsável por 22,2% de todo o produto interno bruto do Brasil. Em 2021, foram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ligados à indústria, além de corresponder a 71,8% das exportações de bens e serviços, 20,9% do mercado de trabalho formal está na área industrial. Em 2022, o índice de confiança do setor cresceu 1,3 pontos no primeiro trimestre. No primeiro trimestre de 2022, a economia fluminense apresentou um crescimento bastante significativo. A Firjan estima que o PIB do estado nesse primeiro trimestre cresceu 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. E grande parte desse resultado é devido a 2 setores: a indústria extrativa, que é um setor muito forte na economia fluminense, e também a construção civil, que tem apresentado bastante pujança, principalmente nesse primeiro trimestre. Quando abaixo dos 50 pontos, o índice aponta pessimismo dos empresários no cenário atual, comparando os últimos 6 meses. A redução do desemprego e a expectativa para um aumento no consumo das famílias brasileiras elevaram a pontuação. Apesar da confiança sofrer elevação e se manter acima da média histórica de 54,2 pontos, a expectativa para os próximos meses não é tão otimista. Por conta da Covid-19 e os novos temores de lockdowns na China, além da desaceleração econômica nos Estados Unidos e da guerra na Ucrânia, que se estende por mais de 140 dias, o setor da indústria e a economia brasileira podem ser afetados no segundo semestre. Dentre as principais áreas da indústria estão eletricidade e gás, alimentos, construção civil, extração de petróleo e gás natural, obras ligadas à infraestrutura, químicos, extração de minerais, veículos e derivados de petróleo e biocombustíveis. Dentre os estados, São Paulo tem destaque, pois agrega 28% das indústrias no país. A indústria de transformação apresentou um resultado um pouco mais fraco, cresceu apenas 0,4%. E grande parte disso é explicado pela complexidade logística, principalmente de importação de produtos, principalmente por conta da guerra na Ucrânia, e também pelo cenário de alta inflação que nós temos observado, que também faz com que nós temos um aumento dos juros. Então, combinando esses cenários, a gente consegue perceber que a gente tem setores crescendo em movimentos diferentes. O crescimento, segundo o especialista, deve chegar a 2% até o fim deste ano, mas o cenário político, em consonância com o cenário inflacionário e a taxa de juros, podem indicar um desaceleramento desse percentual. Segundo o levantamento da Associação Internacional do Controle do Estresse, cerca de 70% da população brasileira já apresentou sintomas do transtorno. Na correria do dia a dia, as pessoas estão sujeitas a passar por situações de estresse. Essa é a reação do corpo quando o organismo se sente ameaçado, e então ocorre o aumento da produção de adrenalina e cortisol. Isso contribui para equilibrar as funções orgânicas, mas quando o organismo está sujeito a doses de estresse constantemente, pode gerar problemas à saúde, como queda da imunidade e o aparecimento de enfermidades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse e mais de 70% dos brasileiros já apresentaram algum sintoma relacionado a esta condição. Por isso, o Brasil ficou em segundo lugar como o país com o maior índice de estresse do mundo. As doenças mais comuns causadas pelo estresse são insônia,
depressão, problemas cardíacos, Alzheimer, câncer e doenças de pele. Pelas ruas de Petrópolis, não é difícil encontrar alguém que já tenha passado por uma situação de estresse. Eu sou uma, estressada. Não, a gente não passa, é muita coisa, menina, né? A gente fica preocupado e tudo, mas tem que levar a vida, né? Tive que procurar um profissional da área, um psicólogo, para poder saber que realmente estava estressado. O médico falou, você está com estresse, tem que tomar chá de camomila com erva cidreira, porque minha pressão estava subindo e descendo por causa do estresse. Os sintomas mais comuns incluem dor de cabeça, sono desregulado, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, dor de estômago, insatisfação no trabalho, depressão e ansiedade. Caso identifique alguns dos sintomas, é importante sempre procurar a ajuda de um profissional da saúde. Todo dia nós estamos estressados, né? A vida do jeito que está, ninguém aguenta, né? Uma iniciativa da Prefeitura de Teresópolis pretende estabelecer ações que contribuam com a preservação da fauna e flora da cidade e ajudem também na conservação dos recursos hídricos e de sustentabilidade. O Fundo Municipal de Proteção Ambiental vai financiar projetos ambientais nas áreas de educação ambiental, coleta seletiva, proteção de nascentes e mananciais, reflorestamento, combate a incêndios florestais e monitoramento de espécies ameaçadas. Podem participar proprietários ou gestores de unidades de conservação, associações comunitárias, fundações sem fins lucrativos e organizações não governamentais com no mínimo 3 anos de existência e comprovada experiência na área ambiental. As propostas serão analisadas por uma comissão de seleção e avaliação e aprovadas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A entrega do projeto pode ser feita até o dia 15 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, na Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis. E você vai ver depois do intervalo. Cuidados com a saúde ocular podem prevenir contra problemas relacionados à visão. Teresópolis presta homenagem aos pracinhas que representaram a força do município na luta da Segunda Guerra Mundial. Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo recebe grande doação de ração animal oferecida por Metalúrgica. Projeto de lei que institui o Dia Municipal do Imigrante Italiano foi aprovado em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Os problemas de visão são muito comuns e variam desde dificuldades para enxergar, coceiras e distúrbios da visão. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a maioria dos problemas nos olhos podem ser evitados com cuidados simples. Os olhos são responsáveis pela visão. Apesar de terem um papel essencial, muitas pessoas não cuidam como se deve. Possuem problemas nos olhos e, na maioria dos casos, não sabem disso. Diferentes causas podem trazer danos à visão, e o diagnóstico tardio para doenças oftalmológicas consideradas graves, se não tratadas, podem levar à cegueira. Muita gente pensa que a consulta oftalmológica se resume em aferir o grau dos óculos e é só isso. Mas não é isso. A gente precisa medir pressão intraocular, ver alterações da córnea, da retina, porque tem muitas doenças, como catarata e ceratocone, por exemplo. Elas podem causar uma cegueira reversível. Uso excessivo de aparelhos eletrônicos, não usar óculos de sol e esfregar os olhos constantemente. Essas são práticas nocivas que fazemos no dia a dia que podem acabar dificultando na saúde ocular.
Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que cerca de 50 milhões de brasileiros sofram algum tipo de distúrbio da visão. 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. De acordo com a médica Mônica de Araújo Pereira Bastos, chefe do setor de oftalmologia do Hospital Santa Teresa, é importante cultivar bons hábitos para preservar os olhos, já que são órgãos sensíveis e que estão sempre expostos. É bem importante que você vá com frequência ao oftalmologista, faça os seus exames e mantenha a sua visão sempre em dia. Para marcar o Dia do Veterano da Aeronáutica, celebrado em 16 de julho, a Prefeitura de Teresópolis, em parceria com a Associação Brasileira de Pilotos de Caça, realizou na última sexta-feira uma solenidade de descerramento da placa comemorativa ao primeiro grupo de aviação de caça. Durante o evento, na última sexta-feira, os pracinhas soldados veteranos que representaram a força do município de Teresópolis na luta da Segunda Guerra Mundial foram homenageados na solenidade de descerramento da placa comemorativa ao primeiro grupo de aviação de caça. O evento aconteceu na Praça Senta Poá, localizada no Soberbo, em Teresópolis, e contou com a presença dos alunos da Escola Municipal, professor Silvio Amaral dos Santos. A abertura da solenidade foi realizada com uma palestra do coronel de aviação e diretor de comunicação social da Associação Brasileira de Pilotos de Caça, Luiz Paulo Costa. A apresentação retratou como foi a participação do primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra Mundial. A Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo recebeu na última sexta-feira uma grande doação de ração animal oferecida pela Stam Metalúrgica. Desde o início do ano, a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo está promovendo uma campanha de arrecadação de ração para auxiliar protetores e animais carentes da cidade. E na última sexta-feira, uma metalúrgica doou uma grande quantidade de ração que vai atender a secretaria por um bom tempo. Em agradecimento ao gesto da empresa, a Prefeitura de Nova Friburgo ofertou aos representantes da Stam o selo Amigo dos Animais. Além disso, em breve será publicado um decreto no Diário Oficial Eletrônico do município, visando cadastrar os protetores interessados para que elas sejam corretamente destinadas. O projeto de lei que institui o Dia Municipal do Imigrante Italiano foi aprovado pela Câmara Municipal em Petrópolis na última quarta-feira e agora segue para a sanção do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou durante sessão plenária na quarta-feira um projeto de lei de autoria do vereador Fred Procópio que institui o Dia Municipal do Imigrante Italiano. O projeto segue para a sanção do Poder Executivo. Alexandre faz parte da Câmara Italiana de Comércio e Indústria e conta a importância da iniciativa. Nós estamos instituindo 4 datas. Fizemos uma sugestão e vai ser dia 21 de fevereiro, que é o Dia Nacional da Imigração Italiana, reconhecido pelo município agora. Dia 14 de março, que é o aniversário da Imperatriz Teresa Cristina, onde nesse ano nós estamos comemorando o bicentenário da Imperatriz Teresa Cristina. Dia 2 de junho, que é o Dia da República Italiana, e o dia 4 de setembro, que vai ser a data municipal do imigrante italiano. Então, é importante que essas datas sejam reconhecidas, porque a gente tem o ano inteiro para ter motivos de comemoração, para beneficiar o comércio, a indústria, o turismo, a educação. A proposta da data é que seja comemorada anualmente no dia 4 de setembro, quando a Imperatriz Teresa Cristina, que era italiana, veio para o Brasil. Desde então, Petrópolis conta com uma população de 15 mil imigrantes italianos. Em 1948 e 49 começaram a aparecer os primeiros navios de italianos dirotados, em teoria, para fazer chegar os trabalhadores italianos aqui.
Os trabalhadores italianos que vieram aqui se dedicaram depois, durante todo o vale de Teresópolis para frente, até chegar ao Espírito Santo, a cultivo de café. Digamos que entre 80% e 90% das fazendas que na época dourada do café, na época, digamos, de produção do café, estavam nesses vales, eram de imigrantes italianos. Ainda segundo o presidente da Câmara, a iniciativa é importante para que haja troca entre brasileiros e italianos. Desta forma, facilita o intercâmbio de idiomas e culturas. O repórter Gabriel Fachola traz agora a previsão do tempo para esta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que na região sudeste do Brasil não há previsão de chuva para esta terça-feira. Isso porque uma massa de ar seco vai favorecer a redução da umidade e impedir a formação de nuvens com acúmulo de água. Na terça-feira, o tempo em Nova Friburgo é de sol entre nuvens e sem chuva. A temperatura varia entre a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o dia será de céu nublado, também sem chuva, e com as temperaturas variando entre a mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre muitas nuvens, com nevoeiro na parte da manhã. As temperaturas variam entre a mínima de 11 e máxima de 25 graus, e não há possibilidade de chuva. Amanhã, em Paraíba do Sul, também será de nevoeiro, sem chuva e com as temperaturas variando entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus. Já em Pati do Alferes, o dia será de sol entre nuvens e a temperatura varia entre a mínima de 14 e máxima de 28 graus. Também não chove. E em Três Rios haverá uma elevação na temperatura, com a mínima ficando em torno dos 17 e máxima de 29 graus. O dia será predominantemente ensolarado. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.